Olá, alunos do oitavo ano C do município de Novais. Começando agora mais uma aula de geografia. Na semana passada, nós começamos os nossos estudos acerca dos conflitos que ocorrem na América Latina e hoje nós vamos continuar estudando esse tema. Primeiro passo da nossa aula hoje, o primeiro ponto importante da nossa aula é fazer a correção da atividade que eu solicitei na semana passada. Eu passei essa única atividade aí como tarefa da semana, que era justamente responder essa pergunta: quais os países que pertencem à América Latina? Aqui está um mapa da América Latina, eu também mostrei para vocês na aula passada, expliquei o porquê desses países formarem a América Latina, o porquê dessa parte do continente receber esse nome. Então, se vocês perderam a aula passada, entrem lá no WhatsApp, eu enviei o link da aula, assistam a aula anterior para melhor compreender a aula de hoje. Então, vocês deveriam tirar um print desse mapa, né? Pausar o vídeo aí e tirar um print da tela para poder responder corretamente a pergunta. Mas, para facilitar ainda mais a correção das atividades, eu coloquei aqui por escrito todos os países que pertencem à América Latina. É só você tirar um print dessa tela que vai facilitar mais ainda a sua vida. E aí você confere se você, quando fez a relação olhando no mapa, se você colocou todos os países, se você pulou algum, agora é a hora da correção. Então faz parte aí da América Latina: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Haiti, Porto Rico, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e Brasil. E agora a gente vai dar continuidade ao que nós estamos estudando, que é de fato os conflitos, né? Nessa parte do território americano que compreende a América Latina. É importante salientar que muitos alunos acham que é uma região muito pacífica, que os nossos vizinhos aí, nossos países vizinhos do Brasil, são muito tranquilos, e na semana passada a gente viu alguns conflitos. Hoje nós vamos ver outros conflitos, mas a gente ainda não vai estudar todos. Só nos últimos anos ocorreram mais de 40 conflitos na América Latina. As aulas de geografia não são suficientes para explorar todos esses conflitos. Aqui a gente está falando de alguns dos principais, né? Então, a América Latina em si não tem nada de pacífica. Inclusive, olha o nome da guerra que ocorreu no período entre 1879 e 1883, Guerra do Pacífico, que nada mais foi do que uma disputa entre Chile, Bolívia e Peru. Os três países, eles disputavam uma rica área de nitrato. É muito comum os conflitos na América Latina ocorrerem mesmo por disputa de território. Acabou que o Chile venceu. A Bolívia, ela perdeu a província de Antofagasta, só que pior do que perder essa província, ela perdeu a sua saída para o Oceano Pacífico. Então, quando a gente está lá no mapinha da América Latina, vocês vão perceber que a Bolívia é aí um país que não tem saída nem para o Oceano Atlântico e nem para o Oceano Pacífico, o que dificulta muito as suas transações comerciais. Então, para ela foi péssima essa disputa dos países aí na Guerra do Pacífico, porque o Chile venceu e ela perdeu essa área que, além de rica em nitrato, dava saída para ela para o Oceano Pacífico. Já o Peru, ele perdeu a província de Tarapacá, mas o mais prejudicado, com certeza, nesse caso, foi a Bolívia, o país mais prejudicado. Também teve um conflito aí entre Bolívia versus Brasil, mas foi um conflito totalmente resolvido na base de um acordo. Não chegou a haver aí um conflito armado. Esse impasse estava relacionado na época
com o atual estado do Acre, que até então pertencia à Bolívia. Vários seringueiros brasileiros, eles foram penetrando o território boliviano e posteriormente, como muitos brasileiros foram aí penetrando nesse território boliviano onde hoje é o Acre, os brasileiros começaram a reivindicar a anexação desse território ao Brasil. Acabou que em 1903, mediante a um tratado chamado Tratado de Petrópolis, a Bolívia ela vendeu o território correspondente ao Acre. O Brasil comprou porque na época a extração de látex estava muito em alta e estava dando alta lucratividade. Então, para o Brasil era interessante esse território pelo grande número de seringueiros que ali se encontravam. Mas depois, com as descobertas de que o petróleo poderia também ser utilizado na fabricação de borracha, acabou que o látex já não tinha mais o mesmo valor comercial e para o Brasil não foi um bom negócio ter comprado o Acre. Quando o Brasil comprou o Acre, além do pagamento, né, do valor acordado, também ficou combinado que o Brasil construiria uma estrada de ferro, a estrada chamada Madeira-Mamoré, que no caso ligaria o estado do Acre, tá? Ligaria o estado do Acre, aqui no mapa vocês podem ver, ligaria a Bolívia através do estado do Acre, fazendo uma rodovia que cortaria o Brasil aí de leste a oeste, né, de oeste a leste, em toda a sua extensão leste-oeste, para dar saída para a Bolívia para o Oceano Atlântico. Então, o fato da Bolívia não ter saída para o mar fez com que ela tentasse de todos os artifícios para conseguir essa saída. Inclusive, quando ela vendeu o território do Acre para o Brasil, foi com a condição que o Brasil construísse, né, construísse essa estrada para dar saída para ela para o oceano. Mas o Brasil não cumpriu com essa parte da promessa até hoje e essa estrada de ferro, né, essa ferrovia não foi construída. Vocês vão ver que a Bolívia teve esse atrito com o Brasil e a Bolívia está sempre em atrito com algum país. A Bolívia é um país bastante polêmico aqui no grupo dos países que pertencem, né, nos países que pertencem à América Latina, a Bolívia é um dos países que mais tem atritos, né? Agora a gente vai falar de Bolívia versus Paraguai, que foi através da Guerra do Chaco, que ocorreu em dois momentos, em 1928 e 29, e também de 1932 a 1935. Por que havia essa disputa, esse conflito entre Bolívia versus Paraguai? Os dois tinham interesse em uma área de planície com petróleo abundante. Então, no caso, um recurso natural de muito valor comercial e os dois países tinham interesse nessa área. 100 mil pessoas morreram nesse conflito. Em 1938, né, vários países acabaram intervindo, né, houve uma arbitragem internacional e ficou acordado que o Paraguai ficaria com 75% dessa área rica em petróleo e a Bolívia ficaria aí com livre trânsito em um trecho do Rio Paraguai. Então, em 1938, houve um acordo para realmente cessar fogo e aí acabou que o Paraguai levou a melhor, ficando com 75% da área. Um outro conflito aí que a gente pode chamar a atenção que ocorreu na América Latina foi a Revolução Cubana, conduzida por Fidel Castro, que era líder de uma guerrilha instalada no interior do território cubano. Essa guerrilha, que foi liderada por Fidel Castro, ela buscava derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, que estava instalado no país desde 1952.
por meio de um golpe militar. Então, lá eles tinham um governo ditatorial que tinha sido instalado através de um golpe militar e o Fidel Castro liderou uma revolução para tirar o país, né, das mãos desse ditador. E após idas e vindas, o movimento instalou-se em Serra Mestra e foi realizando ataques, os quais resultaram na derrubada desse governo ditatorial. Então, o novo governo cubano que se estabeleceu tinha em Fidel Castro seu grande nome. E ele realizou uma série de mudanças no país que atraíram a atenção dos Estados Unidos. Então, até que era o presidente Fulgêncio Batista, ele tinha esse governo então ditatorial da Cuba tinha o apoio dos Estados Unidos. Quando Fidel Castro consegue fazer essa revolução, né, ele lidera essa revolução, consegue derrubar o governo cubano, os Estados Unidos não ficam nada felizes. E quem passa aí a apoiar Cuba passa a ser, no caso, a União Soviética, né? Então, os americanos insatisfeitos romperam relações com Cuba e tentaram derrubar esse novo governo cubano em 1961. A quebra de relações com os Estados Unidos resultou na aliança dos cubanos com a União Soviética. Então, se por um lado perdeu os Estados Unidos, por outro, ganhou a União Soviética, que tinha interesse mesmo em ter uma relação harmônica com algum país da América, aqui do continente americano, para ter, inclusive, uma posição geográfica privilegiada para o caso de haver uma guerra entre União Soviética e Estados Unidos. Mas é claro que a União Soviética, né, e os Estados Unidos nunca chegaram a um conflito armado, por isso o nome Guerra Fria, né, no período, porque foi um conflito no campo ideológico. Mas se houvesse um conflito, Cuba era estratégico para a União Soviética, que chegou a trazer inclusive alguns mísseis para o território de Cuba. Um outro conflito ocorre no canal de Beagle, né? É esse que eu retrato aqui para vocês na imagem. Ele fica no extremo sul da América do Sul, né? No extremo sul da América Latina. E a gente tem esse canal de Beagle. Temos aqui 3 ilhas e foram elas alvo de disputa, né? No final da década de 1970 e no início dos anos 80, Chile e Argentina quase chegaram a um conflito armado ao disputarem a posse das 3 ilhas situadas na entrada oriental do canal. Essas 3 ilhas aqui, então, era de interesse tanto do Chile quanto da Argentina. Quando foi em 1984, com a mediação do Vaticano, a questão foi resolvida. Chile ficou com a posse das ilhas e a Argentina obteve os direitos sobre o petróleo encontrado nas águas dessa área. Então, houve aí esse acordo. Chile com as ilhas e a Argentina com os direitos sobre as águas dessa área, né? Esse foi o acordo para impedir aí um conflito armado. A gente também teve um conflito entre Argentina e Reino Unido em 1982. Essa disputa ocorreu devido ao interesse do arquipélago das Malvinas. Nesse conflito armado que existiu entre argentinos e ingleses, morreram 750 argentinos e 250 ingleses. Só para situar vocês, essa ilha ela fica a 500 quilômetros a leste do litoral do extremo sul da Argentina. Os argentinos se renderam, né? Então, quem saiu vitorioso foi o Reino Unido, mas até hoje a Argentina não se conforma e mantém o desejo de recuperar o arquipélago. Inclusive, ela faz sempre um apelo aí internacional para tentar recuperar essa área. Quase aí um dos últimos conflitos que nós vamos estudar hoje, temos em destaque o México, que em janeiro de 1994, o mundo todo descobriu surpreso que havia um levante armado no México, tendo como porta-voz um homem encapuzado que se apresentava com o codinome de Subcomandante Marcos, uma força militar
formada por indígenas, autodenominada Exército Zapatista de Libertação Nacional, EZLN, conquistou 6 municípios no estado de Chiapas e colocou o governo mexicano na defensiva. A plataforma política dos insurgentes incluía democracia, terra e autonomia para os povos indígenas, entre outras bandeiras. Aqui no mapa do México, a gente tem em destaque o estado de Chiapas, que é onde a gente tem aí com predominância o EZLN. Hoje ele fica restrito a esse estado, tá? E ele acabou tendo algumas conquistas na época aí. Bom, vamos falar agora também do conflito que existiu entre Equador e Peru no ano de 1995. Foi um conflito de 22 dias, então esse foi um conflito armado mesmo, não foi um conflito ideológico, um conflito real aí, onde durou 22 dias e uma quantidade de mortos que não foi divulgada. Nenhum país, nem o outro quis divulgar. Ocorreu por questão de fronteira, ou seja, mais uma vez a disputa de territórios, que acabou sendo resolvido por meio de um acordo de demarcação de fronteira definitiva entre os países em 1999. Essa mediação, para conseguir fazer com que o Equador e o Peru entrassem em um acordo, alguns países aí fizeram a mediação. Foram eles Brasil, Argentina, Chile e Estados Unidos. Agora a gente vai falar um pouco sobre o conflito do Haiti, né? O que aconteceu por lá, nesse país tão peculiar, digamos assim, esse país da América Central e que pertence também à América Latina. Em 2001 foi eleito Jean Bertrand como presidente, só que menos de 10% da população votou, o que gerou uma insatisfação popular. Aí, ainda em 2001, a Organização dos Estados Americanos pressionou para que houvesse umas novas eleições, mas o presidente não acatou. Com isso, em 2004, acabou se instalando lá no país, acabou ocorrendo uma guerra civil muito intensa. Por isso, por conta da guerra civil que começou no país em 2004, a ONU, Organização das Nações Unidas, ela criou uma missão, né, chamada MINUSTAH, para estabelecer um ambiente seguro e estável. Então, a ONU criou essa força-tarefa chamada MINUSTAH. A MINUSTAH foi comandada pelo Brasil, mas contou com o apoio estrutural da França, Estados Unidos, contou com militares da Argentina, Bolívia, Chile, Coreia do Sul, Equador, Filipinas, Guatemala, Japão, Jordânia, Nepal, Paraguai, Peru, Sri Lanka e Uruguai. Então, olha quantos países envolvidos para estabelecer um ambiente seguro e estável para o Haiti, né? E tudo isso comandado pelo Brasil. A intenção é que essa MINUSTAH ela não demorasse muito tempo ali pelo país, mas ocorreram algumas catástrofes naturais, como em 2010 um terremoto e em 2012 um furacão, que acabou atrasando o encerramento da MINUSTAH. Então a MINUSTAH, que a princípio foi para controlar a guerra civil e estabelecer a democracia no país novamente, acabou ficando por lá para reconstruir o país que foi também devastado por episódios aí naturais, por eventos naturais de grande proporção. Finalmente, em 2007, a MINUSTAH encerrou o trabalho e aí se estabeleceu a MINUJUST, que aí, no caso, foi uma organização jurídica para que o governo haitiano voltasse ao poder, mas com eleições democráticas, tá? Bom, aqui está o Haiti, né? A localização geográfica dele, como eu disse, é na América Central, é uma parte aí insular, tá? Então, agora a gente vai falar rapidamente aqui dos conflitos armados na América Latina, o bloco econômico aí do Mercosul, né, do qual o Brasil faz parte, também entrou em conflito.
tinha um interesse da Venezuela ser anexada ao bloco. Inicialmente só estavam no bloco Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Hoje todos os países em azul mais escuro formam o Mercosul, integram oficialmente o Mercosul, e havia um interesse de anexar a Venezuela. Mas, embora o Brasil quisesse isso, embora o Uruguai quisesse e a Argentina, o Paraguai era contra a entrada da Venezuela. Acabou que em 2012 o Paraguai foi suspenso, porque na época o presidente eleito ficou menos de 10 dias no poder e sofreu um impeachment. Então, Brasil, Uruguai e Argentina consideraram que o impeachment, na verdade, foi um golpe e suspenderam o Paraguai em 2012. Mas acabou que em 2013 ele voltou a integrar o Mercosul. Só que no período em que o Paraguai foi suspenso, o que a gente teve foi a Venezuela entrando justamente para o bloco em 2012, quando o Paraguai estava suspenso. Então, falaram que suspenderam o Paraguai por conta do impeachment, mas existe uma linha que acredita que foi apenas suspenso o Paraguai para poder anexar a Venezuela. Depois, devido a graves problemas enfrentados pela Venezuela, ela também foi suspensa em 2017, mas ela já está restabelecida no Mercosul. Bom, existiu também esse conflito importante de passar para vocês, que é um conflito entre Costa Rica e Nicarágua. Todos esses dois países aí ficaram em conflito entre 2010 e 2013. Teve um acordo diplomático, mas até hoje nem Costa Rica nem Nicarágua estão totalmente satisfeitos e eles estavam disputando justamente essa Isla Calheiro, que é uma área aí que fica entre esses dois países. Então é uma disputa territorial. Hoje em dia teve esse acordo aí diplomático, mas eles não estão muito satisfeitos e continuam aí, de certo modo, disputando essa área. Também agora, bem recente na história, a gente teve os protestos no Chile em 2019, onde os estudantes eles não aceitaram o aumento do preço do transporte público. Então, eles foram para a rua reivindicar. É claro que eles tinham uma série de outras insatisfações e o aumento do preço do combustível acabou só dando aí a largada para eles protestarem mesmo contra o governo. Se iniciou na capital do país, em Santiago, mas acabou se estendendo por todo o território. Aí a gente vê um mapa do Chile nas eleições de 2019, todas essas áreas em vermelho, a situação estava tão grave que era um estado de emergência e havia até toque de recolher. Fechando a nossa aula como atividade da semana, valendo nota bimestral, todas essas atividades que eu passo ao longo da aula, vocês devem fazer em folha separada, sempre colocando o nome e a data, e para depois ser entregue para que eu possa corrigir. Então, para hoje, de tudo que eu expliquei, vocês farão apenas a atividade 3 da apostila Currículo em Ação, que se encontra na página 198 e 199. Começa na 198 e depois vai para 199, aonde vocês vão analisar essa imagem, que é a escultura à mão de Oscar Niemeyer. Vocês vão ler o texto 1, esse texto que está em destaque aqui, e vocês farão a atividade. Seguido dessa imagem, tem algumas perguntas, são essas que eu coloquei aqui o print para vocês, que está na página 199. De todas as perguntas, de todos os questionamentos que tem na atividade, eu sublinhei aqui aquele que vocês realmente devem responder. Vocês devem se atentar apenas a essa questão. E é uma resposta pessoal, então tem que prestar muita atenção nessa aula para responder, porque não vai ter correção dessa atividade. Cada aluno vai ter que fazer a sua reflexão e a sua argumentação. Além de sublinhar aqui, para ficar mais visível para vocês, eu destaquei a pergunta que eu quero que vocês respondam. Vocês podem estar printando essa tela, copiando a pergunta e respondendo, colocando a data de hoje, dia 13 de maio de 2021.
Depois de olhar, observar bem essa escultura, ler o texto e tendo como base tudo que foi explicado na aula anterior e na aula de hoje, você vai responder: será que o suor, sangue e pobreza que marcaram a história da América Latina permanecem nos dias atuais? Essa é a pergunta que vocês devem responder. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí no particular. Bons estudos e até a próxima aula!